Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter. Neste sábado, dia 2 de agosto de 2025, o Inter finalizou a preparação para encarar o São Paulo amanhã pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. Baixa expectativa de público e muitas mudanças podem acontecer na equipe do técnico Roger Machado. Vai poupar para o duelo decisivo contra o Fluminense da Copa do Brasil no próximo meio de semana no Rio? A gente vai falar sobre isso, o retorno que ganha também o técnico do Inter, novidade de reforço, a gente também fala nesse conteúdo. 2 jogadores estão deixando o Internacional, um deles deve sair já na próxima semana e a gente fala das 2 vendas de outros clubes brasileiros que podem ajudar o Colorado. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado. O primeiro link que vai aparecer é o da KTO e amanhã tem Inter e eu tô olhando aqui já as odds, tá? Me interessa muito ambos marcam, 2,18 na KTO, tá? Ambos marcam. Também estou interessado aqui, tá? Nos cartões, porque o Inter deve ter modificações na equipe e eu acho que vai ser um jogo talvez um pouco mais truncado amanhã no Beira-Rio. Então vale a pena ficar de olho nos cartões lá na KTO. Além dessas 2 odds que eu falei aqui para vocês, tem outras odds interessantes aqui, tá? Tem outras odds interessantes. Eu gosto muito do mercado de chutes a gol, tá? É um mercado que eu gosto bastante. Como amanhã o Roger deve mexer no time, eu colocaria minhas fichinhas pelo menos no Rafael Borré, porque o Borré tem chance de ser titular, é um dos poucos titulares aí que pode começar a partida de amanhã. Mais de 1,5 chutes no gol do Borré, 1,34 lá na KTO, é outra odd interessante. kto.bet.br, vai lá para brincar e para se divertir. Quero falar aqui de Ativa. Ativa você, na Ativa sempre o melhor estimulante sexual para o homem moderno. Tem para a mulherada também o Ativo Fem, e nem é mais do que um estimulante sexual o Ativo, né? Ele também é para te manter estimulado no teu dia a dia. Tu não precisa tomar só se tu for ter ali o tete-a-tete com teu parceiro ou tua parceira. Se tu tiver num dia ou numa semana ruim, vai de Ativo para te manter estimulado e ativado. O link para tu entrar em contato com ele está no primeiro comentário fixado e o número fixo e o WhatsApp dele está na tela para vocês. Bom, rapaziada, vamos lá. O Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, treino de preparação para o jogo de amanhã contra o São Paulo no estádio Beira-Rio, 8h30 essa partida, mais uma rodada, 18ª do Campeonato Brasileiro. Deixa eu até pegar aqui a situação do Inter na tabela e o que pode acontecer, tá? O Inter é 10º colocado, 21 pontos. Se vencer, vai a 24, pode no máximo ultrapassar o São Paulo, que é 8º. Então o Inter pode terminar a rodada em 8º colocado, mas claro, tem outros jogos para o Inter ficar de olho, do Ceará ali que está na frente do Inter, o São Paulo é adversário, tem o Corinthians, o Fluminense vai encarar o Grêmio agora à noite, são 2 equipes que podem ultrapassar o Inter ainda hoje na tabela de classificação, mas é um jogo importante, só que não tem como a gente pensar no jogo de amanhã sem também pensar no Fluminense quarta que vem lá no Maracanã, duelo de volta das 8ª de final da Copa do Brasil. O Inter perdeu, saiu em desvantagem, perdeu de 2-1 no Beira-Rio no último meio de semana, então vai precisar buscar o resultado e por conta disso tem chance sim do Roger fazer algumas modificações, poupar alguns atletas titulares do seu time. O que a gente tem de novidade? Vamos lá, Vitão tá fora, tá suspenso pelo STJD, perde os 2 próximos jogos do Brasileirão, amanhã contra o São Paulo e no final de semana que vem lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. O Alan Rodrigues saiu no bid ontem, vai ser relacionado para a partida, pelo menos não é uma tendência a começar como titular, mas pode entrar no segundo tempo e ganhar alguns minutos. E o garoto Ricardo Matias, que ainda não jogou depois da parada por Super Mundial, teve um treinamento ali durante a reta final do Super Mundial, que o Inter já tinha voltado a treinar no CT, ele teve um desconforto muscular na coxa, ficou fora dos últimos jogos, está recuperado, tem treinado normalmente e deve ser relacionado para a partida de amanhã. Um time do Inter aqui, tá? É o time do Papai Noel, com muito ou, porque tem dúvidas aí em relação ao que o Roger pode poupar ou não de atletas, tá? Rocher no gol, Aguirre ou Alan Benítez na lateral direita,
Cleiton Sampaio ou Mercado, um dos dois deve substituir o Vitão. O Cleiton Sampaio foi o escolhido contra o Vasco, vamos ver se ele vai mudar. E Vitor Gabriel a zaga, com o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, aí também tem uma grande dúvida. O Thiago Maia vai ser titular ou vai ser poupado para o meio de semana? Thiago Maia, e aí tem dois jogadores que podem entrar por ali. O garoto Luiz Otávio, pastor como o Roger chama, que já entrou muitas vezes bem no time do Inter, ou o Richard, que foi contratado recentemente. Bruno Henrique de segundo volante, eu não acredito no Alan Rodrigues já começando amanhã, deve estar no banco. Wesley de um lado, Carboneiro ou Vitinho do outro. Carboneiro acusou um desgaste, está voltando de lesão, e aí ele começou no banco contra o Vasco, foi titular contra o Fluminense. Vitinho pode jogar tanto na do Carboneiro quanto na do Wesley. Alan Patrick centralizado, não descarto, quem sabe, um Tabata por dentro, e aí o Roger poupando o Alan Patrick, e Borré no comando de ataque, que até tem opções, como agora o Ricardo Matias, que eu citei que está voltando, o Ener Valencia, mas o Borré não deve ser mexido, deve começar no time titular. Deixa eu falar aqui sobre saídas que estão acontecendo no Internacional. Antes, lembrando, te inscreve agora. Te inscreve agora, é só apertar o botãozinho de inscrever-se, confere. Tem muita gente que assiste os vídeos e nem sabe que não é inscrito. É só apertar no botãozinho de inscrever-se, que dá uma força enorme aqui pro canal. A gente tá chegando aos 95 mil inscritos. Vamos passar disso, chegar aos 100 mil logo. Então te inscreve aqui no canal Lucas Dias Repórter, informações diárias do Internacional, vídeo com opinião, vídeo especial respondendo os inscritos, como teve o último vídeo do canal, de hoje ainda pela manhã, Café com Lucas, em que eu respondi todas as perguntas que me enviaram lá no meu Instagram, no _ Lucas Dias. Então te inscreve agora aqui no canal e não perde tempo, tá? As duas saídas que estão para acontecer no Inter. Luca, atacante, garoto, Luca Holanda, criado pela base do Inter, tem contrato até dezembro, já teve uma negociação avançada para deixar o Internacional, porém ele preferiu ficar no Inter nesse momento. E ele tem contrato até dezembro, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Como ele preferiu nesse momento ficar, podem chegar propostas e aí vai depender se ele vai aceitar ou não. É bem difícil que esse garoto renda dinheiro para o Inter, né? Porque ou ele assina um pré-contrato agora e sai de graça no final do ano, ou se o Inter, se ele ficar até dezembro, ele vai sair de graça igual, porque o Inter não vai ficar com ele, tá? E a outra situação é uma encaminhada. Ramon. E isso mostra a incompetência da direção do Inter nessa contratação. Ramon foi buscado lá no Olympiacos da Grécia, foi trazido por 1,5 milhão de euros, 9 milhões e 100 mil reais, um valor que hoje é praticado com muita naturalidade pelo futebol brasileiro, mas não para uma equipe endividada como o Inter. O Ramon não deu certo. Roger deu uma entrevista recente dizendo que ele não estava indo bem nos treinamentos, então por isso às vezes não era relacionado, ou o Roger, quando não teve o Bernabé, improvisou entre aspas, né, porque ele é da posição de origem. Botou o garoto Vitor Gabriel, que hoje é zagueiro no elenco do Inter, como lateral esquerdo, porque o Ramon não tem nem treinado bem e ele está a caminho do Vitória da Bahia, tá? Está sendo emprestado ao Vitória com uma opção de compra de 1,5 milhão de euros, e aí o Inter poderia, se o Vitória quiser comprar o Ramon, se ele der certo por lá, que eu não sei se vai acontecer, porque é um jogador que, com todo respeito, não tem como para a Série A do futebol brasileiro. Se ele for comprado, o Inter recupera a grana que investiu. Agora, será que vai? E outra coisa, mesmo se ele der certo, será que o Vitória vai ter condições de pagar 9 milhões de reais pelo Ramon? Essa é a grande questão, mas ele não faz parte mais dos planos do Inter, chega segunda-feira lá em Salvador para se apresentar no Vitória, tá? Deixa eu falar aqui sobre vendas que podem ajudar o Inter, porque tem duas que podem acontecer. A primeira é do Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, que é titular, baita jogador, tinha se destacado antes no Red Bull Bragantino e que surgiu nas categorias de base do Internacional. O Red Bull Leipzig, da Alemanha, fez uma proposta de 95 milhões e meio de reais para o Flamengo para tirar o Léo Ortiz de lá, 15 milhões de euros. O Flamengo recusou essa primeira oferta, porém o Leipzig promete fazer uma nova proposta. O Inter está interessado porque, como ele passou boa parte das categorias de base aqui, tem o mecanismo de solidariedade da FIFA para atletas que jogaram na base dos clubes entre 12 e 23 anos, que foi o caso do Léo Ortiz no Inter. O caso do Inter é que o Inter tem 3% de mecanismo de solidariedade. Se o valor for alto assim, vale a pena. Por exemplo, se o Flamengo tivesse aceitado a proposta de 15 milhões de euros, o Inter ia ficar com 3% e ia pegar 3 milhões de reais. Tá? E o Inter vai juntando os caquinhos assim de vendas lá na Europa, vendas do futebol brasileiro que o interessem, tá? Pegaria 3 milhões de reais. Como a proposta vai ser maior, deve ser mais do que 3 milhões de reais, o que renderia para o Inter, caso, numa nova oferta, o Flamengo venda o Léo Ortiz.
A outra situação é do goleiro John, que passou recentemente aqui no Inter. Para quem não lembra, quando o Inter contratou ele do Santos, pagou 1,5 milhão e ainda depois pegou 15%, tá? Ele veio por empréstimo e o Inter ainda comprou um percentual de 15% dele. O West Ham da Inglaterra está avançando na contratação do goleiro titular do Botafogo, o John ex-Inter, tá? Eles fizeram uma primeira oferta de 8 milhões de euros, 51 milhões de reais. Se fosse aceita essa proposta, o Inter ficaria com 7 milhões e meio, quase 8, porém essa proposta foi recusada e o West Ham já fez uma nova oferta acima desses 8 milhões de euros. Então o Inter deve pegar algo bem acima desses 8 milhões e aí, entre Léo Ortiz, entre John, pode pegar aí um valor acima de 10 milhões de reais para os cofres do Internacional, torcer para que essas vendas aconteçam, o que seria muito bom para o Internacional, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima!